pode se assentar, aqueles que estão de pé, amém? Hoje o Senhor nos levou a estar falando esse texto de 1 Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, eu vou repetir, 27, diz assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Ele também escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezíveis e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. E depois lá em 2 Coríntios 4, 7, que nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Nós vamos hoje falar um pouquinho, gostaria de contextualizar essa parte da carta de Paulo aos Coríntios. E quando Paulo está escrevendo essa carta de Paulo aos Coríntios, a igreja de Coríntios, com certeza essa igreja, ela não estava numa boa condição. Essa igreja havia problemas de idolatria, essa igreja havia problemas de moral, essa igreja havia problema de divisão. E quando ele chega ali, ele já chega naquele local, ele está escrevendo para cristãos, não é? E a gente vê ele em todo um posicionamento, em que esse contexto, a cidade de Corinto era uma cidade portuária. Essa cidade portuária é uma cidade estratégica, e ela influenciava na estratégia como uma vitrine também para a proliferação do Evangelho. E ali, todo o Império Romano tinha essa cidade como uma cidade que por ali muitas coisas poderiam acontecer. E Paulo está dizendo para eles: olha, vocês percebem que ele está falando de uma vocação aqui dos santos. Nós vamos tentar falar um pouquinho sobre isso, mas ele está falando muito de poder. É engraçado que na carta de Paulo aos Coríntios, ele usa muitas vezes o termo poder, porque os homens queriam se utilizar do poder, que é um poder carnal, que é um poder humano, para verdadeiramente estar fazendo as coisas, quando eles esqueciam que a maioria e o verdadeiro poder emanava de Deus. Quando eles esqueciam que o verdadeiro poder vem daquele que, quando quer, as coisas acontecem, e quando não quer, as coisas não acontecem. E ele vai falar ali em 3 esferas. Nós vamos passear um pouquinho por desse primeiro capítulo, ler um pouquinho antes, depois, a hora que a gente for fazer os pontos, porque a gente vai tentar entender que ele fala em 3 dimensões. Ele fala na dimensão do Evangelho, ele vai falar um pouquinho do poder sobre a dimensão das pessoas que são convertidas, e ele vai falar um pouquinho sobre a dimensão dele mesmo. Que ele olhava aquilo e achava que aquele poder que as pessoas podiam imaginar que ele tinha, no final ele deixa muito claro, né, de que o poder não vinha dele, de que apesar dele, se ele soubesse falar ou não soubesse falar, o poder vinha do Espírito Santo de Deus. Então nós vamos procurar passear um pouquinho sobre esse contexto, né, para a gente ver que todo esse povo que lutava, né, contra essa carnalidade, lutava contra problemas morais, tinha um grande desafio de corrigir. Paulo tinha um grande desafio de corrigir essa imoralidade, essa idolatria, essa carnalidade. E a gente vê, eu gostaria que vocês pudessem contextualizar, que a gente não vê isso muito diferente nos dias de hoje. As pessoas lutando pelo poder. Eu achei que é muito próprio, né, a gente falar isso, e Deus me colocou isso para falar essa semana. E quando eu falava, eu lembrei de grandes líderes, né? Grandes líderes que achavam que tinham poder, grandes líderes que achavam que podiam muitas coisas, e a gente vai ver que apesar de toda essa luta, né, toda essa sede de poder, a gente vê essa influência desenfreada, né, do poder, essa influência perigosa do poder, já desde a época de Adão e Eva, né, se vocês lembram, na pregação de domingo passado, o pastor Wilson falou sobre aquela, né, a árvore do bem e do mal e a árvore da vida. Apesar da árvore do bem e da árvore da vida ter dado ali para eles com abundância, eles escolheram a árvore do bem e do mal, que é a árvore do conhecimento. Então, desde Adão e Eva, já essa luta do poder é uma luta que constrange toda a humanidade. Ou seja, as pessoas lutam pelo poder, as pessoas brigam pelo poder, as pessoas questionam o poder e as pessoas fazem loucuras pelo poder. Então, desde Adão e Eva, quando eles poderiam ter toda a condição, toda a benignidade do mundo de estar ali vivendo, acertando as coisas com o Senhor, mas não, eles querem conhecer a árvore do conhecimento do bem e do mal, e aquilo, a palavra diz, que daria poder. Então o poder ali foi uma coisa muito bem evidenciada. Eles não queriam ficar naquela condição que eles estavam, ou seja, eles queriam ter um poder além daqueles que nos foi outorgado. E é assim no dia de hoje.
É assim dentro das famílias, a gente vê famílias brigando pelo poder. Poder do dinheiro, poder do mando, poder da condição, poder da execução das coisas. A gente vê nas empresas brigando pelo poder. A gente vê empresas se desmanchando, empresas familiares e não familiares, lutando pelo poder. A gente vê isso, eu deixei por último, né? A gente vê isso até dentro das igrejas. Muitas vezes o poder acaba com uma igreja, acaba com uma instituição, porque as pessoas querem poder. A gente vê isso dentro da política, é muito fácil a gente notar isso, né? É uma coisa maluca em que as pessoas, às vezes, estão pensando já no outro cargo que vai ter daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, e já quer o quê? Manter esse poder. A gente vê hoje, a gente numa condição muito triste, não é? Mas muito boa também, a gente crê nisso, de melhoria da condição de vida para os nossos filhos e os nossos netos, tenho certeza disso. Mas a gente vê essa luta desenfreada do poder, as pessoas fazendo tudo pelo poder, de qualquer maneira, a qualquer jeito, a qualquer tempo e de qualquer forma. Então é muito interessante que, se a gente poder entender esse processo, a gente vai ver que esse poder e essa coisa que muitas vezes eles estão lutando é algo que, infelizmente, tem o quê? Tem contaminado a nossa sociedade. E a gente vê que, apesar da gente saber... Tem que trocar? Vamos trocar, que a gente está fazendo um teste aqui. Está ruim? Acho que vamos continuar. Apesar da gente saber que esse poder é algo tóxico, ou seja, é algo que vicia, né? Mais do que droga, e a gente vê também que essas pessoas estão lutando com isso, e Paulo tenta combater esse abuso do poder. Paulo tenta combater isso através de uma coisa muito simples. Ele vai falar da fraqueza do ser humano. Apesar da gente estar falando de poder, a gente gostaria muito de falar do poder, mas gostaria de falar muito mais do poder através, como que pode ser, como que a gente pode ter poder através da fraqueza. O Evangelho é uma coisa tão doida para as pessoas, né, que a gente diz ali que ele queria confundir os fortes, não é isso? Ele queria confundir os sábios e queria as coisas fracas do mundo para confundir os fortes. Nós vamos tentar falar um pouquinho do poder, né? O poder através da fraqueza. É isso que Paulo vai detalhar nesse primeiro capítulo da carta de 1 aos Coríntios. Então a gente gostaria de falar exatamente isso. Poder através da fraqueza. Mas como então, se é poder, a humanidade não entende que é fraqueza, mas Paulo retratava isso de uma forma muito clara, muito direta, e a gente vai procurar passar isso para vocês que vocês também possam entender. O primeiro ponto que a gente gostaria de falar está em 1 de Coríntios, de 18 a 25, na primeira carta aos Coríntios, de 18 a 25. E como texto eu diria o seguinte, que a fraqueza humana da cruz é poder salvador de Deus. A fraqueza humana da cruz, o humano olha para a cruz e vê aquilo uma fraqueza, mas isso é poder salvador de Deus. Vamos ler 1 carta aos Coríntios, de 18 vamos ler até o 25, só para a gente poder entender e contextualizar. E diz assim, certamente, diz assim, 1 Coríntios, de 18 a 25, diz assim, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Aonde está, ó sábio? Aonde o escriba? Aonde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove ao Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para que os que foram chamados, tanto judeus como gregos, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Amém? Então a gente vê ali, ele colocando a cruz como o quê? Uma força de fraqueza para o ser humano, e olha para aquela cruz e diz, puxa, é uma fraqueza. Alguém foi rendido e alguém morreu na cruz.
Mas Deus, na sua infinita sabedoria, deu o quê? Essa outorga para que a gente pudesse entender que aquilo é força de Deus, porque na cruz ele venceu o pecado, na cruz ele venceu a morte, na cruz ele venceu uma nova novidade de vida, ou seja, nós podemos ir ao Pai através da cruz, e a cruz é a centralidade do Evangelho. Então ele diz, olha, apesar das pessoas olharem, eu me lembro que eu ia na igreja há um tempo atrás, há 25, 26 anos atrás, eu olhava, não é? Eu não entendia essas coisas, eu olhava aquela cruz e ficava muito triste. Muito triste. Claro que ali simboliza alguma coisa, né, que aconteceu, mas muito mais que isso simboliza a vitória de Jesus, amém? Muito mais que isso simboliza a vitória de Deus através de Jesus, e a gente olha essas coisas e não entende. Mas então como que eu posso então falar para as pessoas da cruz e falar de uma fraqueza e ao mesmo tempo ela é forte? Sim, a cruz é fraqueza para os intelectuais, mas poder de Deus para os que são dele. A morte não é o fim da estrada, por Jesus ressuscitou, amém? Então o fim do mundo começa o quê? Aquilo que é o fim para as pessoas, começa o quê? O poder e vida para Deus. Então é muito interessante a gente entender que se a gente pudesse passar isso para as pessoas iam entender que isso é força, que isso é poder. É fraqueza para o ser humano que olha, mas isso é força, é poder para Deus. E gente, quando você entende o mistério da cruz, o milagre da cruz, e você faz com que as pessoas entendam isso, você entrega também nas mãos do Senhor muitas coisas que às vezes você acha que você pode resolver no seu braço, na sua força. Que você acha que pode resolver no teu poder, que você não tem. No poder ínfimo, no poder pequeno, na nossa falhabilidade. A gente falha muito e acha que pode resolver. E eu olho essas coisas, e talvez o que tenha me dito, eu estava lendo na revista da semana passada, isso me chocou muito. Eu não sei porquê, deve ter chocado, porque a pessoa que estava falando ali é uma pessoa de 60 anos, coincidentemente eu tenho 60 anos, a pessoa tem uma formação básica de engenharia civil, coincidentemente eu tenho uma formação básica de engenharia civil. Ele tinha um filho de 20 anos, aconteceu isso se eu não me, em Goiânia, ele tinha um filho de 20 anos, e esse filho, a mulher dele diz hoje em depoimento que ele amava de forma possessiva esse filho, amava muito. Se eu não me engano, o pai chamava Guilherme, e o pai chamava Alexandre e o filho Guilherme. E essa mãe disse que esse pai amava de forma possessiva esse filho. Ele amava de forma tão possessiva o filho, achava que tinha tanto poder esse amor que ele tinha pelo filho, que o filho pede para ir houve no dia 15 de novembro como se fosse um movimento, né? No dia 15 de novembro na faculdade, o filho estudava e ele quis ir. E o pai disse que ele não deveria ir. O pai disse que ele não deveria ir e disse para ele, olha, se você for, você não vai mais entrar aqui em casa. Mas ele não tem jeito, passa um pouquinho de tempo, ele pega a mochilinha dele, põe as coisas dele na mochila, tal, e sai, mas vai para o evento. Quando ele está mais ou menos a umas 2, 3 quadras de casa, o pai ficou tão possesso de que não queria ver o filho preso, de que não queria ver o filho na movimentação ou na manifestação, que ele atira no filho, ele dá 5 tiros no filho. O filho cai, ele olha para o filho, depois dá um último tiro, mata o filho e depois se mata. Louco, doido, não é? Olha o poder do homem. O homem acha que tem poder. O homem acha que pode com uma arma, não é? Uma pessoa que ele ama tanto, que ele gosta tanto, que ele venera tanto, ou seja, que ele tem posse, que ele tem tanto poder, que na posse de uma arma, ele tem essa atribuição de ir lá, tirar a vida do filho, depois tirar a vida dele, que com isso, olha como que o benefício da cruz podia ter trazido diferença nessa vida, amém? Ele acha que com isso resolveu o problema, amém? Resolveu o problema, como se o sujeito estivesse com febre, foi lá, quebrou o termômetro e resolveu o problema, não é? Verdadeiramente não curou a febre, não curou o problema, porque se espiritualmente ele entendesse, né, que é o Filho de Deus, ele entendesse que podia colocar nas mãos de Deus todas as coisas, ele entendesse que o milagre da cruz pode reverter bênção e maldição, o milagre da cruz pode revelar coisas às pessoas que as pessoas muitas vezes não entendem, o milagre da cruz pode trazer coisas que as pessoas às vezes não imaginam, né? Porque quando você entrega realmente para Jesus, ele faz a diferença. Se você é um novo homem, uma nova criatura, Jesus vai fazer diferença. Então o milagre da cruz podia ter sido revelado, e essa fraqueza aparente da cruz
podia o quê? Mostrar o verdadeiro poder. Então, se nós pregamos a mensagem da cruz como fraqueza humana, o poder de Deus, ele vai impactar o modo de viver das pessoas, amém? Que a gente possa entender isso, que o poder de Deus pode impactar a maneira de viver das pessoas, e as pessoas não podem viver como se fosse verdadeiramente deuses, ou seja, resolve uma questão matando ou tirando, ou em alguém e acha que isso solucionou o problema. Acertei, quer dizer, a minha alma fez com que eu entendesse que eu tinha um poder tremendo, eu vou lá e faço algo, e vou lá e obedeço, né? O filho não me obedeceu, eu vou lá e mato meu filho, porque eu amo meu filho, ele é meu filho, eu sustento ele, então eu tenho todo o poder, eu posso ir lá e fazer isso. O milagre da cruz pode trazer coisas diferenciadas, então que a gente tenha isso no nosso coração. Hoje, Paulo está dizendo aqui para os crentes, né? Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus no final, nós vamos poder fazer isso, mas a grande maioria aqui já aceitou Jesus, e Paulo está falando para essas pessoas. Está dizendo, olha, o poder da cruz é o poder que cura, o poder da cruz é um poder que salva. Então ele diz, olha, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Mas para nós que somos salvos, o poder de Deus é para nós que somos salvos, amém? Então que a gente possa entender que essa fraqueza aparente é um poder de Deus para salvar as pessoas. É o poder de Deus para abençoar as pessoas, para alavancar a vida das pessoas. E não as pessoas acharem que com um revólver eu posso resolver todas as coisas. Amém? Repita após mim, eu creio que todo o coração, de todo o meu coração, que a fraqueza humana da cruz é poder salvador de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que as dos homens. Amém? Que a gente tenha isso muito forte no nosso coração. Segundo ponto, então primeiro nós falamos da cruz, que tem a ver com a centralidade do Evangelho. Segundo, Deus escolheu pessoas fracas para envergonhar as fortes. Nós vamos falar de nós mesmos, nós vamos falar das pessoas que já foram salvas, nós vamos falar das pessoas que são crentes. Você vai ver como que Paulo diz aqui a vocação de cada um de nós que é santo, separado do Senhor. Ele vai falar disso lá também, primeira carta aos Coríntios 1, né, 1 de 26 a 29, ele vai dizer o seguinte: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Nós vamos ver nos últimos acontecimentos da nossa nação, que realmente são as coisas fracas do mundo que confundem os homens. Não é doido? Você pega uma operação dessa como está acontecendo agora, né? E muita gente fala Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato não começou nada disso. Começou num posto de gasolina, simplesmente um doleiro pequeno, fazendo uma transação corriqueira. E dali, tudo isso aconteceu. Quem imaginou que grandes figuras iriam estar hoje presos por causa da Operação Lava Jato? Ou seja, coisas pequenas, coisas frágeis, coisas que ninguém dá muita importância. Mas as coisas frágeis que ninguém dá muita importância, Deus vai lá, pinça essas coisas fracas como coisas loucas que envergonham os sábios, como coisas fracas que envergonham os fortes, como coisas humildes e desprezáveis e as que elas não são, para reduzir o quê? A nada as que são. Funciona assim. Então na tua vida, na minha vida, nós devemos tomar cuidado aos detalhes. Já dizia um arquiteto inglês que Deus está nos detalhes. Por quê? Nós somos frágeis, mas Deus é forte. Então eles pegam as coisas insignificantes do mundo. A primeira, eu me lembro de cada coisa que eu digo assim, como que pode, né? A primeira vez que também um político da nossa região saiu do cargo do ministério, foi por causa de um caseiro. Eu sempre digo, eu chamo isso a síndrome do Francenildo. Então cuidado na tua vida e na minha vida. Um caseiro, apesar de muitos negócios, muitas coisas que viu, né? O ex-ministro Palocci entrando numa casa e aquilo ele falou para alguém.
Só isso, um caseiro. Não foi algo muito brutal, não foi algo muito doido, não. Foi ali o fio da meada de todas as coisas, uma coisinha fraca. Uma coisinha fraca. Você olha, como que pode, né? Aconteceu dessa forma? Exatamente aconteceu dessa forma. Como que pode? Às vezes você olha e diz, mas como que pode um negócio dessa maneira? Simples assim, foi simples assim. Uma assistente social chega para alguém e diz assim, olha, tem um chequinho que eu devo distribuir, que eu devia distribuir nas favelas para as pessoas, e não sou eu que estou distribuindo. Uma assistente social, não foi algo muito clave, não foi algo muito louco. Ele vai lá e aconteceu toda aquela cena que nós vimos com o ex-governador Garotinho. Porque uma assistente social foi lá, pegou o chequinho, ela achou que é ela que devia distribuir, e é verdade, por lei, assistente social que tem que levar, eles foram levar. Ok? Foi isso, uma coisa simples, não é? Um chequinho, tanto que chama assim, a operação chequinho. Até no diminutivo. Coisa simples. Deus escolheu essas coisas para confundir os fortes. Deus escolheu essas coisas para verdadeiramente dar. Você fala, mas como que pode? Sim, pode desse jeito. Não é? Alguém vai lá, faz um jantar legal, filma o jantar em Paris, bonito, bacana, todo bonito, todo mundo jantando. Alguém recebe um presente, não é um presente muito exagerado para a Operação Lava Jato, de 250 mil reais, é filmado, alguém coloca para alguém, que vaza com esse vídeo para alguém, e esse pequeno presentinho, perto dos vários milhões que foram desviados, o Sérgio Cabral hoje está na cadeia por causa desse videozinho, desse presentinho, que foi feito num jantarzinho lá em Paris. Amém? Tudo pequeno. Mas são essas coisas simples que confundem os sábios. São as coisas fracas que confundem os fortes. E a humanidade tem que saber disso, que nós temos um Deus, né, que temos que ir em busca da nossa vocação em relação às pessoas, porque nós podemos falar isso para as pessoas. Deus é um Deus de simplicidade. Deus é um Deus de graça. Deus é um Deus de benevolência. E se a gente também fizer as coisas simples, galgados na palavra de Deus, nas coisas de Deus, com certeza muitas pessoas vão ser livradas de muitas coisas através disso. Nós estamos falando aqui de como se diz, de um antídoto para a sociedade. Amém? Assim como a cruz é um antídoto para a sociedade, nesses tempos que nós vivemos, também a palavra, vinda a bom tempo, a sabedoria que vem de Deus, é um antídoto para a sociedade. Nós, crentes, nós que acreditamos em Deus, temos que passar isso, que essa ética bíblica, essa moral bíblica, essas coisas que a gente vai inundando, um a um, ponto a ponto, os nossos filhos, nossos netos vão viver num ambiente melhor do que nós vivemos. Mas isso é palavra. Paulo estava vivendo isso lá com os coríntios, estava vivendo isso. No primeiro século, verdadeiramente ele estava vivendo isso, sentindo isso, sabendo que isso estava acontecendo. Não é diferente hoje, nós já estamos no século 21, não é diferente. Então que a gente possa, né, que essas coisas, portanto, buscar mesmo a nossa vocação, buscar as pessoas, porque pessoas fracas, humanamente falando, convertidas, alimentando outras pessoas, revelando o poder absoluto e maravilhoso de Deus, através do quê? Da humildade e do poder de Deus. É doido, não é? É doido dizer isso. Você olha, ainda estava, semana teve um novo summit, o Jim Collins bate muito em cima disso, né? E quando vão fazer as pesquisas, né? Em relação, ele tem um tipo de CEO, né, que é o diretor, o presidente da empresa, o chefe, executive officer da empresa. A maior qualidade dessa pessoa, nas pesquisas de 25 anos dela, é a humildade. Não é louco você dizer que um grande chefe, um grande presidente, a maior característica dele é a humildade, que é um dom de Deus? Amém? As pessoas precisam saber disso. Nós vamos ter empresas melhores, pessoas melhores, governos melhores, né? Nós vamos saber disso se a gente puder passar isso, amém? Então que a gente tenha essa certeza, né? Essa segurança em poder passar essa coisa para as pessoas, nós e nós mesmos. E Paulo, nessa última parte, vai falar um pouquinho dele, ele vai falar um pouquinho dos valores dele, vai falar um pouquinho daquilo que ele poderia imaginar, de que ele poderia pensar. Então, a gente crê nisso. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? Nós podemos mudar essa sociedade. É dessa forma, o poder da cruz impactando a vida das pessoas, sabendo que o poder é efêmero. As pessoas acham que tem poder, mas o poder é efêmero. Hoje tem, amanhã não tem mais. Hoje você tem alguma coisa, amanhã você não tem mais. Funciona dessa forma, não é? Onde estão os grandes ditadores? Não estão mais, não é?
Então a gente vai entender isso através disso. Vamos, repita após mim. Eu creio que Deus escolheu as pessoas fracas e humildes para envergonhar as fortes, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Amém? Então, em Deus não se sinta fraco. Em Deus não se sinta com uma palavra simples. Humildade significa o quê? Você saber que você depende de alguém, depende de Deus para fazer as coisas, e com humildade você também depende dos outros para fazer as coisas. E com isso você vai ser uma pessoa melhor, um líder melhor, alguém melhor. Amém? Então não adianta achar que a gente domina tudo. O ponto número 3. Apesar da fraqueza, temor e muito tremor, nós podemos, como Paulo, demonstrar o poder do Espírito que habita em nós. Paulo vai falar isso. Apesar da fraqueza, do temor, de muito tremor, nós podemos, como Paulo, demonstrar o poder do Espírito que habita em nós. Amém? Diga, eu posso, com temor e tremor, demonstrar o poder do Espírito Santo que habita em mim. Amém? Ele vai falar um pouquinho disso aqui também na primeira carta de Coríntios. Ele começa no capítulo, no versículo, já está no 2, tá bom? No capítulo 2 ele diz assim, 2:1, do 1 até o 5, ele vai falar assim. Eu, irmãos, porque ele está dizendo, primeiro ele falou da cruz, depois nós falamos das pessoas que foram convertidas, essas pessoas poderiam alavancar uma posição diferente no poder de Deus, amém? E na fraqueza do homem, e depois ele vai falar dele, a forma com que ele chegou, a forma com que ele pregou e a maneira com que ele se colocou. Ele diz assim, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado, e foi em fraqueza, olha a fraqueza aqui, ele cita muito, e foi em fraqueza, temor, grande tremor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém? Então o que ele está dizendo? Olha, eu quando cheguei, comecei a falar para vocês, quando comecei a contar todas as coisas, eu não cheguei com uma palavra eloquente, eu não cheguei com uma palavra de conhecimento, eu não cheguei com uma sabedoria que vem de mim, eu não cheguei com uma sabedoria que vem dos homens, eu não cheguei com grande carta de recomendação. Mas o que eu fiz? Eu invoquei do poder do Espírito Santo de Deus que habita em mim, e esse poder do Espírito Santo de Deus que habita em mim fez o quê? Com que vocês crescem no poder da palavra. Amém? Foi que vocês crescem no teor da palavra, nas coisas que verdadeiramente... E a gente às vezes não acredita que a gente pode convencer as pessoas no poder do Espírito Santo. A gente acha que a gente só pode convencer as pessoas no nosso poder, na nossa eloquência, na nossa força, no jeito de falar. Sabe aquela coisa que grita mais alto, que dá o tiro mais forte? A gente acha isso. Ele está dizendo, nessa fraqueza do homem, na minha fraqueza, com muito temor, com muito tremor, mas no poder do Espírito eu vim até vocês e falei do Evangelho. Amém? Gente, a gente tem uma grande arma na nossa mão espiritual e a gente às vezes não pratica. De que é a força do convencimento do Espírito Santo de Deus. Amém? A força do convencimento daquilo que pode acontecer. E a gente acha que é tudo da nossa maneira, da nossa forma e do nosso jeito. E nós podemos fazer muito pelo nosso país. Nós vivemos num país em que, quando a gente acabar aqui esse culto, se ele demorar 160 minutos, se ele demorar 120 minutos, 2 horas, né? 17 mulheres já terão sofrido violência, de uma forma ou de outra. É doido. Nós vivemos num país em que 80% dessas mulheres que sofrem violência é do seu próprio cônjuge, ou seja, da pessoa que está com ela. Vocês imaginam se o poder do Espírito Santo de Deus estivesse com essas pessoas? Como que poderia mudar as coisas, amém?
Umas iam convencer os outros através do poder do Espírito Santo de Deus. Não ia haver essa luta, não ia haver essa coisa que nós estamos vivendo numa guerra. Nós estamos vivendo numa guerra. Imagina essas pessoas sofrendo. E aí você vê, quando alguém estava vendo um programa sobre a recuperação dessas pessoas, né, em que eles se conscientizam, os maridos se conscientizam, e um disse assim, olha, eu fazia tanta coisa que hoje eu me lembro e me sinto envergonhado. Mas na verdade não tinha ninguém que me ajudava, eu não tinha ninguém que me falava, eu não tinha ninguém que me mostrava que é muito melhor você com carinho, é muito melhor você com amor, é muito melhor você com dedicação conseguir as coisas, do que a maneira que eu achava que eu conseguia. Eu não tinha ninguém que me falava. Então, você vê que Paulo aqui está se colocando numa sociedade difícil, numa sociedade complicada, como você e eu estamos numa sociedade difícil e complicada. A nossa missão é muito importante, amém? Milhares de pessoas estão sendo violentadas, milhares de pessoas estão sendo assassinadas. Se nós não fizermos nada, o poder, ou seja, a fraqueza humana vai ficar limitada a nós e nós não vamos poder nos apoderar desse poder do Espírito Santo que convence as pessoas. Amém? Você crê que o Espírito Santo convence? Amém? A maioria das pessoas que estão aqui foi convencida pelo poder do Espírito Santo. Meu Deus, se aconteceu com você e comigo, vai acontecer com essas pessoas também. Amém? Amém? Aconteceu com você e comigo. Eu olhava para o batismo, eu falava assim, gente, isso é uma loucura. Eu posso tomar uma chuvinha, não entendia o que era. Quando eu entendi, a coisa mais boa do mundo, entendi, o Espírito Santo me convenceu. Quando alguém falava que eu tinha que aceitar Jesus, eu achava que eu era autossuficiente. Quando eu entendi que esse poder da insuficiência, da pequenez, baseado nele, com a ação do Espírito, é algo que potencializa a minha vida física, mental, espiritual, profissional, falei, isso muda. Esse poder pode mudar. Você e eu podemos passar isso para as pessoas. E a gente não precisa viver nessa situação, não precisa viver nesse estado de sítio, não precisa viver nesse estado de violência. Vocês imaginam, assim como nós falamos esse é o índice maior, assim como vocês imaginam que assim como eu contei aquela história desse pai, ele entrou na estatística. Esse pai que matou o filho, né? Quando a gente terminar aqui o culto, se demorar os 120 minutos, você chegar na sua casa, 13 pessoas foram mortas no Brasil. 13 pessoas foram mortas no Brasil. A cada 7 minutos morre um. Se mata um em homicídio. É louco. Porque as pessoas creem no poder de todas as coisas, menos no poder do Espírito. Se o Espírito pode trabalhar pela gente, nós devemos trabalhar para que o Espírito convença essas pessoas e para que a gente possa mudar o nosso país. Amém? Nós precisamos mudar o nosso país. E o nosso país nós só vamos conseguir mudar o quê? No poder através da fraqueza. A fraqueza da cruz, a fraqueza do Evangelho, a fraqueza da gente se sentir, eu preciso do Espírito Santo, paracleto que me ajuda, vou tentar, vou convencer essas pessoas, vamos conseguir fazer isso. Vocês imaginam? Estou dando algumas estatísticas para vocês, que quando eu olho, eu falo, eu não me conformo, mas é assim. Quando a gente sair daqui também, você vê, depois nós vamos somar tudo isso. Quando a gente sair daqui também, não é? 10 pessoas foram mortas, vítimas de acidente de trânsito, cujas vítimas, 80%, 70% a 80% dessas pessoas estavam o quê? No poder do álcool. Mas nós vamos ter 10 pessoas mortas. Quando a gente sair daqui, aconteceu isso no Brasil. E a gente precisa o quê? Do poder do Espírito Santo para convencer as pessoas, que quando você convence essa pessoa, olha, puxa, o Espírito Santo vai me dizer que eu sou um filho de Deus. Se eu sou um filho de Deus, eu não posso sair matando outra pessoa aí, amém? Se eu bebi, eu não posso sair daí. As pessoas vão se convencendo. Não tenho direito de tirar a vida. Eu não posso ser um roubador de vida, eu não tenho direito de tirar a vida. E a gente olha para a televisão e acha uma coisa do outro mundo, a guerra do Vietnã. A guerra do Vietnã demorou 7 anos. Em 7 anos na guerra do Vietnã, a cada ano, no Brasil, se nós contarmos só os homicídios e as mortes em trânsito, nós tivemos uma guerra do Vietnã e meia em um ano. Gente, como que pode um negócio? A gente olha isso na televisão e acha um absurdo a guerra do Vietnã. Nós já somos um absurdo a guerra na Síria. Em 5 anos se matou 220 mil pessoas. E nós temos a cada ano 1,3, 2,3, a guerra da Síria. Nós matamos 2,3 mais vezes pessoas do que
a guerra da Síria. Gente, é um genocídio, eles matam com arma química, com tudo, e está acontecendo isso aqui no dia a dia. E a gente não entende isso. Então, para a gente poder entender isso, e para isso for ser algo absolutamente real na nossa vida, nós temos que transformar através do quê? Do poder, através da fraqueza. A fraqueza das que as pessoas olham, os doutores olham e dizem que é uma loucura, né? Que o evangelho é uma loucura. Mas o evangelho é aquele que veio para confundir os sábios, amém? A palavra de Deus veio para confundir os doutores. E nós temos que pregar essa palavra. Nós temos que, como Paulo falou, mas eu me coloquei na brecha e fui colocando essa palavra de tal forma. E é impressionante como você entende que ele quer dizer que esse poder, quando ele emana do Espírito, as pessoas não trazem isso para eles mesmos. É muito interessante isso. No século XIX, lá no século XIX, quando aconteceu o primeiro concílio do Vaticano I, ali foi decidido no primeiro concílio do Vaticano I, no século XIX, 1870, ali foi decidido que o poder do Papa seria incontestável. Incontestável. Um político inglês da época, né? Um político inglês da época, o Lord Acton, ele disse assim, olha, eu estou vendo isso acontecer. Ele cantou a bola lá em 1870. O poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. O poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, o que acontece? Os homens tomam o poder com um discurso, mas em posse desse poder, por não ter a visão da cruz, por não ter a visão do Evangelho, e por não ter a ação do Espírito Santo, ele acha que ele é todo Deus, ele acha que ele é todo poderoso, ele acha que ele é todo rei. Tivemos um caso essa semana, a morte do Fidel Castro. O Fidel Castro, em 1959, há 57 anos, ele tomou Cuba de Fulgêncio Batista, um ditador ferrenho, dizendo que ia libertar o povo. Ele toma e fica 57 anos no poder, 57 anos no poder, fazendo um pouquinho pior do que Fulgêncio Batista fazia. Amém? Virou um ditador e meio. Não mudou nada. Quer dizer, esse é o homem. O homem, por ele mesmo, ele acha que o poder verdadeiramente pode salvar, mas o poder absoluto corrompe. E assim aconteceu com a igreja, em outros termos. Então, se a gente entender isso, nós verdadeiramente vamos estar fazendo um país melhor, vamos estar tendo uma família melhor, nós vamos ter uma empresa melhor, nós vamos ter um local de relacionamento melhor, um bairro melhor, uma igreja melhor. Fazendo o quê? Fazendo a nossa parte. Se eu estou aqui, eu vou ter que falar do poder da cruz para as pessoas. Amém? É fraqueza visual, mas é poder real. Eu vou ter que falar do poder do Evangelho, esse poder do Evangelho que entra no coração das pessoas, e as pessoas vão ser uma nova criatura. Se ele se salvou, se ele é novo, ele vai cada dia buscando novidade de vida, e acrescentando outras coisas, saber o porquê das coisas. Se ele foi colocado num posto, ele está ali para fazer alguma coisa boa, que Deus colocou na vida dele, e que ele vai para frente. E se ele tem alguma dúvida e quer convencer alguém, ele tem o Paracleto de Deus, que é o poder do Espírito Santo, que ajuda, que convence, que encaminha, que distribui, que dá dons, que beneficia. Amém? É poder para ser usado, é poder para ser colocado, mas é um poder através da fraqueza humana, a nossa fraqueza. A gente olha, puxa, eu sou fraco, então quanto mais fraco eu sou, aí sim que eu sou forte, amém? Porque eu dependo do poder do Espírito, eu dependo do poder das coisas que vêm do céu, e as pessoas querem depender delas mesmas, elas vão ser exatamente o que são, e as coisas vão acontecendo. Nós temos, né, o que fazer então dessa fraqueza humana, nos apoderar dessa força do poder do Espírito, para combater tudo isso. O nosso país não pode ser um dos países que mais morrem, infelizmente. As estatísticas dizem que é jovens de 16 a 25 anos. Essas mais de 50 mil pessoas que morrem a cada ano, né? São jovens. E isso pode ser mudado, isso pode ser colocado. Homens que olham para as mulheres e acham que só por ser homem ou por trazer um dinheirinho para casa dominam suas mulheres, inclusive com atitude de violência. Então que a gente tenha isso dentro de nós para saber verdadeiramente o que Deus pode fazer por cada um de nós. Repita após mim: Senhor,
apesar da minha fraqueza, temor e muito tremor, eu devo, como Paulo, levar a palavra com a ajuda do poder do Espírito. E o Espírito Santo de Deus vai me ajudar, sabendo que eu tenho esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que esse poder, que em tudo excede, provém de Deus e não de mim. Em nome de Jesus. Amém. Quando você tem essa humildade, essa fraqueza, para saber que esse poder de Deus, que tudo pode, não provém de você, não provém de nós, mas provém de Deus. Ele tudo pode em você e em mim, em nome de Jesus. Amém? Que você possa ter essa consciência, que esse poder de Deus, que se aperfeiçoa na fraqueza humana, pois o poder de Deus escolheu um instrumento fraco. Eu e você somos fracos, para levar uma mensagem aparentemente fraca aos olhos humanos, a mensagem da cruz, a um povo carente, um povo indolente, um povo fraco, um povo necessitado, sem esperança e desprezado. Mas através dessa tripla fraqueza, o poder de Deus foi e é ainda revelado. Que o Espírito Santo de Deus possa te tocar, que o Espírito Santo de Deus possa te revelar, e você possa ser uma nova pessoa, apoiado no poder através da fraqueza, em nome de Jesus. Amém? Glórias ao Senhor.